Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, aleluia, significa saída, né? A saída do povo de Israel do Egito. No capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Para nós, como sempre, é uma alegria imensa, uma honra poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus ele tem nos dado. Quem encontrou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Olha, eita, essa parte aqui, eis-me aqui, Senhor, essa parte é forte. Êxodo 3:5, e disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora aqui é o negócio. 11. Então Moisés disse a Deus, ele não disse alguns textos atrás: eis-me aqui? Sim ou não? E agora o que ele vai fazer? Ele vai criar desculpas para não ir. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Agora ele já começou a dar para trás. Opa, espera aí, Senhor, calma lá, vai devagar. Calma, Jesus, calma, não, espera aí. Eu disse: mas você disse eis-me aqui. Não, eu disse eis-me aqui, mas o Senhor, né, o Senhor, a gente não pode nem brincar com o Senhor, né? 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Era só o sinal que Deus estava dando para ele, só o sinal. Tu vai tirar, eu serei contigo, tu vai tirar, e vocês vão servir a mim nesse monte. Era só isso. Deus disse: esse é só o sinal. Mas aí ele vai criar outra desculpa. 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Outra desculpa. Ah, Moisés, você havia dito eis-me aqui, agora está correndo da missão? 14, e disse Deus,
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Respondeu o nome. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te dou graça, Pai, por essa leitura maravilhosa e te peço, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia para poder ministrar, Senhor, a sua igreja, Pai. Não é qualquer povo, meu Deus amado, é a tua igreja, a tua noiva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos os impedimentos, barreiras sejam lançados por terra. Senhor, envia os seus anjos, peleja por nós. Fala do teu coração para o nosso coração, Pai. Estamos aqui para aprender uns com os outros e com o teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Quanto pode dizer amém? Amém. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, amados, o texto que nós lemos aqui, sobre a chamada de Moisés, Moisés, o nome quer dizer tirado das águas, e é um nome egípcio, né? É um nome do dialeto egípcio, não é um nome hebraico. Só de você lembrar o nome do faraó, que Moisés foi a ele, na história conta que o nome é Ramsés. Então, você vê a terminologia Ramsés, Moisés. Então, Ram era o deus sol que os egípcios adoravam. Então, Sés significa nascido. Ramsés, nascido do sol. Então, ele é nascido das águas. Então, é Moisés, nascido das águas. Foi o nome que a filha de Faraó deu a ele. Então, da chamada que nós estamos vendo, ele é chamado para tirar o povo do Egito. E a Bíblia nos mostra que Moisés, ele já tinha convicção da chamada dele. O mais importante que nós precisamos ter na nossa chamada é convicção dela. A primeira pergunta que eu ouvi do meu pai é pastor, e ele me chamou e fez essa pergunta, eu não esqueço ela até hoje. Meu filho, você tem convicção da sua chamada? E eu disse, eu tenho convicção da minha chamada. Ele disse, eu vou te enviar para o seminário. E eu fui enviado para o seminário. E ali foi só eu e Jesus, e só Jesus e eu. Né? Então, Moisés, ele tinha convicção da sua chamada, desde o Egito, desde quando ele estava dentro do Egito. Nós precisamos entender, não sei se vai dar tempo de eu explicar, que eu explico muito, aí o tempo passa e eu falei demais, e não deu para falar o que a gente queria. Mas entenda que ele vai criar desculpas, eu mostrei para vocês, ele vai criar desculpas para não ir, mas ele já tinha convicção, desde o Egito ele tinha convicção, porque ele foi ensinado pela sua mãe. E depois que ele foi desmamado, mais ou menos 5 anos, uma criança com 5 anos já sabe dizer o nome do pai, o nome da mãe, o endereço da sua casa, criança com 5 anos. Então Moisés, a Bíblia diz que ele foi ensinado em toda a ciência, tá? Em toda a ciência. Bora ver aqui quem fala dele. Estevão, em Atos dos Apóstolos. Estevão fala dele. Na pregação de Estevão, ele fala sobre Moisés. E ele fala dessa convicção de Moisés. Moisés não foi ter convicção da chamada dele em Êxodo 3. Moisés já tinha convicção da sua chamada. Tá? Lá em Atos, já dá para você aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, vocês lembram que Estevão está pregando, e a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, e Estevão está pregando, e o pessoal já está com pedra na mão, já está rangendo os dentes, já está com raiva, né? E ele está pregando Jesus, e ele vai explicar sobre Estevão, dizer que, assim como Deus tinha uma chamada, né, na vida de Moisés, e disse para ele que haveria de levantar um outro profeta semelhante a Moisés, poderoso em quê?
poderoso em atos e poderoso em palavras. Um semelhante a Moisés. Meu querido, é por isso que eu acho lindo quando Jesus está andando por cima das águas. Porque se ele é um profeta poderoso em atos e poderoso em palavras, quer dizer, poderoso em palavras, assim como Moisés trouxe a palavra, né, escrita em tábuas, o Senhor, ele traz a palavra, mas agora não escrita em tábuas, feita de pedra, mas na tábua do coração. E ele é poderoso nos ensinos, como era Moisés, mas também nos atos, nos milagres. Então, se Moisés abriu o mar vermelho, aí o Senhor vai andar por cima do mar. Aleluia! Que coisa linda é isso! E o que o Estevão fala? Aqui no capítulo 7, o verso 18, que é o contexto, né? Verso 18, olha só o que Estevão fala de Moisés. Até que se levantou outro rei, no caso do rei que conhecia José, se levantou outro rei que não conhecia José, e se levantou e trouxe o povo de Israel a cativeiro. Agora, vale a gente explicar que o cativeiro, esse cativeiro não foi nada de um... como Deus usou a vara, como vara de correção com as 4 nações. Quem lembra das 4 nações, que é a estátua que Daniel vê, a estátua de Nabucodonosor, a divisão? As 4 nações, quais são? Primeiro Babilônia, veio o cativeiro de Babilônia, o cativeiro do Medo-Persa, o cativeiro da Grécia e o último cativeiro de Roma. Então, há uma diferença desse cativeiro, esse cativeiro de Faraó, esse cativeiro do Egito, para esses 4 cativeiros. Qual a diferença? A diferença é que os 4 cativeiros, que representam a estátua de Nabucodonosor, foi a vara de correção, porque estavam em pecado, eles estavam servindo a outro Deus, mas o que aconteceu foi um projeto de Deus, de levar eles, porque Deus ia trazer fome à terra, e levar eles para mostrar o seu cuidado, o seu poder. Então Deus leva eles para o Egito, mas não foi correção de Deus. Eles não estão devendo nada com Deus, eles não estão em erro em nada com Deus, entendeu? Eles estão lá porque um outro faraó que não conheceu José se levantou contra eles. Por quê? Porque era influência maligna. A Bíblia diz que as nações, eles eram levantados para perseguir o povo de Deus. Por causa de quê? Influência maligna. O diabo, ele não entendia o projeto de Deus, mas entendia que os olhos do Senhor estavam sobre Israel. Israel é o seu povo escolhido. Então ele vai perseguir. O Senhor não tinha prometido a semente da mulher? Aí lá vai o diabo pensar que Moisés é o Messias. E aí vai perseguir Moisés. Usando quem? Faraó, para matar as crianças. Aí olha o que Estevão fala na sua pregação. Ele diz, 19. Até que se levantou, esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais. Olha, maltratou nossos pais, eles não mereciam. Ao ponto de fazer enjeitar suas crianças, para que não se multiplicassem. 20. Olha só, nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. 21. E esse, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Vamos chegar lá, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então ele foi educado no Egito, tá? 23, perdão. E quando completou a idade de 40 anos, ele está lá no Egito, 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar quem? Não, o pessoal já foi embora. Quem? Ele já sabia que era irmão dele? Estevão está dizendo que sim. Ele saiu para visitar os seus irmãos. Por que ele sabia que era irmão dele? Mamãe não perdeu tempo não, mamãe contou. Se Deus dá a oportunidade de ela ser a ama dele, né, de dar o leite, ele aproveita e vai contando para ele, e ele segue naquela instrução. Você precisa entender que nessa época a escrita já existia, a escrita dos egípcios, que a ideografia era aqueles hieróglifos desenhados na parede, eles escreviam a história, tá? Então presta atenção
que a letra não chegou para os hebreus. Os hebreus não tinham a Torá. A Torá veio com Moisés, isso? Amém? Agora o que acontece? Eles não têm a palavra escrita, mas eles têm a palavra falada. A Torá, que é chamada de Torá oral. O que é a Torá oral? Você pensa que a semente da mulher que foi prometida lá em Gênesis morreu lá? De forma alguma. Vem passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Meu querido, você tem tanto mito e tanta ideia dos homens aí que vão passando de pai para filho, ou não é? Ah, o meu pai me contou, a minha mãe me contou. Eles tinham a Bíblia falada nas suas mentes. Eles não tinham a Bíblia escrita, a Torá, mas eles tinham a Torá oral, é chamado Torá oral. Então, eles tinham a promessa, eles conheciam a ideia da promessa do Messias, eles sabiam da promessa do Messias, tá? Então, a sua mãe lhe conta, você teve livramento de Deus, Deus mandou eu guardar você, e Deus me confirmou, sabe como é mãe, né? Deus me confirmou, botou você dentro do palácio, mas nunca se esqueça, meu filho, das suas origens. Quando ele faz 40 anos, quantos anos? Ele diz, eu vou sair do palácio. Eu vou visitar meus irmãos. Me arrepio todinho. Quando ele diz, eu vou visitar meus irmãos, o que acontece? 7:24. E vendo maltratando um deles, enquanto ele estava dentro do palácio, ele não via os irmãos sendo maltratados. Mas quando ele saiu do palácio, ele viu. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Olha só, para Moisés matar o egípcio, ele não foi ensinado na cultura egípcia. Veja só, não é porque ele foi ensinado na cultura egípcia que ele deixou largou de mão a sua cultura. Ele sabia que ele era um hebreu. Então ele tinha duas culturas com ele. Ele tinha duas línguas com ele. Ele falava o egípcio e ele falava o hebraico. Então ele tinha duas culturas com ele. Então com certeza ele, como príncipe, aprendeu artes de guerra. Não sei se ele lutava jiu-jitsu, mas o cara era bom de briga, porque matou um soldado. Ele matou um soldado, um homem de guerra, e matou o egípcio. Tá? 25. E ele, olha lá, agora nós chegamos. E ele cuidava que seus irmãos, o quê? O que Estevão fala? Foi embora, foi presbítero. Ainda tem gente aí? Oi! A hora, né? Eu já vou acabar, eu vou ficar aqui mesmo. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam, ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua... Olha a revelação que Estevão está dando aí. Então a gente pensa que Moisés, ele está abrindo a mente no Êxodo 3. O Senhor está me chamando. Não. Ele já tinha convicção da chamada dele. O que é importante na nossa vida é termos convicção da nossa chamada. Se você tem convicção da sua chamada, ninguém lhe segura. O Senhor é contigo. Oh, aleluia! Se levante os intempéries que for, se levante os atrapalhos, os impedimentos, nada vai atrapalhar a tua chamada, nada vai atrapalhar a tua chamada. Oh, aleluia! E veja que pensamos que Êxodo 3, Moisés, tão inocentezinho, não sabe de nada. Ou está sendo chamado ali agora. Nem sabia que ele era o escolhido. Ele já sabia. Já tinha isso no coração. Ele cuidava, olha que Estevão está dando a revelação, que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar, Deus havia de dar liberdade para eles pela mão de Moisés. Mas eles não
Entenderam. E não entendendo, o que eles fizeram com Moisés? Eles perguntaram para Moisés. O que eles perguntaram para Moisés? Atos 7, 26. E no dia seguinte, brigando eles entre si, não pode isso. Né? Os irmãos, a igreja não pode brigar entre si. Mas, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos. Por que vos agravais uns ao outro? Por que brigar? Nós somos irmãos. 27. Aí, e como ele tinha pensado que eles iam entender, porque ele matou um soldado egípcio, que eles iam entender a chamada dele, aí ele diz: e o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Aí, o que acontece aí? Aqueles que querem levantar dúvida na sua chamada, sempre vão existir. Uma vez a minha esposa ficou, porque sabe como é esposa, né? Ela fica aborrecida pela gente. Ela briga pela gente, é ou não é? Se alguém faz alguma coisa para mim e eu nem revido, ela fica, braba. Quando chega em casa, ela me fala: meu amor, eu não aceito isso, e fulano falou isso para você, e você não merece ouvir isso, e você não fez nada. Eu digo: não, olha, o Senhor está vendo. Né? Para que eu vou discutir? Né? Não discuta não, irmão. Não discuta com ninguém não. Já disse o sábio ao seu aluno. O aluno perguntou: mestre, qual é o segredo de ser feliz? Aí o mestre respondeu: é não discutir com pessoas imbecis. Aí o aluno disse assim: eu não creio que seja assim. Aí o mestre virou: sabe que você está certo? Então, alguém perguntou para mim: pastor Pablo, e um outro pastor, você tem convicção da tua chamada? Aí eu fiquei assim, que eu até gaguejei, né? Até entalou aqui. Eu digo: meu Deus, o meu cérebro me atrapalhou, porque o meu cérebro ficou trabalhando. Como é que é? Como é que é? O pastor vai fazer essa pergunta? Pelo amor de Deus, ele sabe da minha história. Ele me conhece desde quando eu era aluno na escola bíblica dele. Foi meu professor na escola bíblica. Se tornou pastor também, e eu pastor. Ele me viu adolescente, ele foi meu líder de jovens. Ele perguntar, aí meu Deus, é um baque forte, gente. Por quê? Porque sempre vai existir aqueles que vão tentar colocar dúvida na tua chamada. E o que aconteceu com Moisés? Pelo fato dos seus irmãos jogarem dúvida na chamada dele, o que ele faz? Ele corre para o deserto. E o que ele quer fazer? Enterrar a sua chamada. Oh, eu estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Primeiro sou eu. Então você não pode parar. Você vai fazer igual a Moisés? Vai fugir? Só porque alguém não acredita em você? Não importa se alguém não acredita na tua chamada. O que importa é que você acredita na sua chamada e você tem convicção de quem te chamou. Quem te chamou foi o Senhor, aleluia. Ele te deu livramento. O Senhor tem um xodó com aqueles que são chamados, né? O Senhor dá um livramento, né? Deus tem um propósito, o diabo se levanta. Como é que o diabo vai saber que Deus tem um propósito, uma chamada com você? Quando você nasceu, os olhos de Deus, aquela luz, olha, como chama de fogo, virou para cima de você, olha. Aí o diabo olhou e disse assim: não pode. Ele está olhando para ele está olhando para ela. O Senhor, Deus Criador de todas as coisas, está olhando para ele, está olhando para ela. Isso não é um bom sinal para mim. É sinal de que ela foi escolhido para pisar na minha cabeça, para desfazer as minhas obras. Oh, aleluia!
O diabo fica desesperado com a tua chamada, mas você tem convicção da sua chamada. Você não vai fazer isso não. Você não vai correr não. Você não vai desistir não. Você não vai se esconder no deserto, dizendo para mim, eu nem quero essa conversa de chamada. Diga assim, o tempo não é meu. Diga assim, o tempo é de Deus. Aí Deus olha para Moisés e diz, você pensa que você vai correr da chamada? Não vai não. Eu vou te buscar lá onde você estiver. Se você estiver lá no deserto, eu vou buscar você lá, Moisés. Não pense que você vai correr da sua chamada, não. Aí correr não, pode ir para a caverna, pode ir para o deserto, pode ir para onde você for. Eu vou atrás de você. Eu vou te buscar. Eu vou te fazer lembrar do nosso livramento, da nossa experiência poderosa que tivemos juntos, porque eu te chamei, filho, filha. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Perguntaram para ele, quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Quem foi? Sabe o que ele faz? Saiu correndo. Bem, quando ele é chamado, ele tem a revelação de uma sarça. Veja que Deus, ele chama a atenção de Moisés. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Moisés está fazendo alguma coisa. E quando o Senhor vai chamá-lo, primeiramente, não vou dizer que isso é regra, mas primeiramente, Deus abre uma visão espiritual. Ele dá uma visão espiritual. Todos aqueles que são chamados, Deus dá uma visão espiritual. Quem pode dar glória para Jesus? Então, por que a visão da sarça é espiritual? Porque a sarça, que era uma planta, uma planta de galhos toda seca, no calor do deserto, ela chegava a pegar fogo e rapidamente ela virava cinza. Só que quando Moisés passa e olha para a sarça, ele olha e a Bíblia fala que ele olha, né? Se você quiser voltar lá para o texto, fique à vontade, meu mano. Ele vira, porque ele passou e diz, é uma sarça pegando fogo como qualquer outra. Aí quando ele vira, ele para e diz, não, peraí, mas alguma coisa diferente aconteceu, porque ela pega fogo e não consome. Aí ele vira para a sarça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando a gente se volta para Deus, o que Deus faz? Deus se volta para nós. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Se ele tivesse virado as costas e ido embora, Deus ia olhar, mas ainda, pelo ensinamento bíblico, ainda ia contender com ele. Por quantas vezes? Por 3 vezes. A Bíblia tem um mistério do 3. Você pode prestar atenção. Eu creio que seja a assinatura de Jeová. Ele assinando o seu mistério da sua revelação, que ele é um Deus que se revela em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre você vai ver 3 na Bíblia. Então, quando Deus contende acerca de um assunto com você, é só 3 vezes. Disso não passa. Ah, pastor, não acredito que seja isso. Vou dar um exemplo para você. Pedro tinha uma chamada. Qual era a chamada de Pedro? Ser pregador dos gentios. Você sabia disso? Deus o havia escolhido para pregar para os gentios. Você lembra da visão que ele tem, que ele sobe para cima da casa de Simão o curtidor, ele tem uma visão no céu, em que Deus já estava preparando para chamar ele, para ir na casa de Cornélio, mas Deus sabia que ele não gostava de entrar na casa de gentio, e então ele tem aquela visão, Deus preparando ele para poder entrar na casa dos gentios.
Aí o que acontece? Deus mostra aquela revelação. Ó. Quando Deus faz a chamada, Deus dá a revelação primeiro. Quando Deus dá a revelação para Pedro, o que Pedro vê? Pedro vê, me ajuda aí, um vaso cheio de animais impuros, um vaso atado pelas 4 pontas como um lençol. 4 pontas. 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Que isso? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque evangelho, não que seja 4, evangelho é só um. Os escritores. Mas que o evangelho, ele é universal. Ele abrange tudo. Então ele, por ser universal, ele vai pegar os 4 pontos cardíacos. 4, simbologia do evangelho. Aí Deus fala para Pedro, eu quero 4 pontos que tu pregues o evangelho. Para quem? Para os animais que estão dentro, os gentios, animais impuros. Os gentios estão dentro do vaso. Eu quero que você pregue para eles. Porque eu estou te escolhendo. Eu escolho, mas antes eu dou a revelação. Eu estou te escolhendo para ser pregador dos gentios. Aí quantas vezes Pedro contende com Deus? Que Deus mostra para ele e diz, Pedro, pega, mata e come. Aí ele diz, Senhor, de maneira alguma eu vou colocar na minha boca algo que seja impuro. Ah, Pedro, segunda vez, pega, mata e come. Deus está contendendo com Pedro. E Pedro diz, não, Senhor, de forma alguma eu vou colocar na minha boca alguma coisa que seja, não, de forma alguma. Aí pela terceira vez, Pedro, pega, mata e come. Ele diz, não, Senhor, eu não vou comer. 3 vezes. Mas ainda assim, quando vem os servos, o Espírito Santo diz para ele, ó, vai porque a revelação eu já te dei. Ele vai e prega, só que a chamada para os gentios ele perde. Mas ele não perde a sua chamada para ser presidente, pastor presidente em Jerusalém. Ele não perde, ele é bispo, mas ele não perde. Mas ele perde a chamada para os gentios. E aí, ninguém é melhor do que ninguém. Se não quer, tem quem queira. Deus passa a bola. Para quem Deus passou a bola dos gentios? Um camarada muito brabo. Vai no caminho para Damasco, Saulo de Tarso. Aí o Senhor dá primeiro o quê? A revelação. Aquela luz poderosa. Eu não sou o Roberto Carlos, mas essa luz só pode ser Jesus. Aleluia! O que acontece? Ele cai de cara no chão. Tá! Deus dá a primeira revelação, depois da chamada. Aí Deus pega e chama Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será contra ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Paulo faz? Contende? Não. Paulo diz assim, o que o Senhor quer que eu faça? Fala logo que eu vou fazer correndo. Oh, aleluia! Ai, decantará abaixo. Jesus, é uma salva de palmas para Jesus, igreja. Jesus é lindo. Fique de pé comigo nessa noite. Vamos ficar aqui na outra, né? Na outra oportunidade, nesse mesmo bate-canal, né? Amados, é tanta coisa para a gente meditar, né? Mas o que acontece? Deus dá a chamada para Moisés, e Moisés diz, o que Moisés diz depois que ele vê a revelação? Moisés, o que Moisés diz? Eis-me aqui. E depois, na outra oportunidade, nós vamos meditar no diálogo de Moisés com Deus. Amém, igreja? Mas os irmãos entenderam a mensagem, amém? Amém? Os irmãos vêm na frente hoje? Então venha na frente para a gente orar por você, abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus. Não dá para correr da chamada. Não podemos correr da chamada. Ó, o meu relógio é a minha varoa, viu? Aí ela faz assim, ó, amor. Aí ela tem que, porque ela é ajudadora. Se ela não fizer isso, passa do horário. Amém?
Não dá para fugir da chamada. Deus falou com a gente, amém? Não fuja da chamada. Deus tem o melhor para nós, amém? Deus te escolheu e o Senhor te chamou. Todos que estão aqui, eu tenho a certeza de que vocês são chamados. Tenha convicção da sua chamada. Não deixe que nada faça você parar, te impedir. Continue nessa convicção. Foi o Senhor que te chamou. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a sua igreja, Pai, diante da sua palavra, que o Senhor tem ministrado nessa noite no nosso coração, direcionada, Pai, ó Senhor, meu Deus amado, a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, meu Senhor. Eu creio, meu Pai, nesta noite, os teus escolhidos da tua presença, receber a sua chamada, tem convicção da chamada deles, ó Pai. Ó Senhor, se nessa noite algo estava tentando tirar do coração, o fervor, a chama, pela tua chamada, meu Pai, esse fogo vai continuar ardendo, esse fogo, essa chama não vai apagar, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, toca na nossa vida desta noite, repreende todo o mal, Senhor, meu Deus, traz a cura, traz o milagre nesta noite que o teu filho precisa, que a tua filha precisa, meu Deus amado. Todas as dores o Senhor levou sobre si, ó Pai, pelas suas feridas nós fomos sarados, meu Senhor, meu Pai, muito obrigado, nós estamos na tua presença, Pai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Hoje nós recebemos o renovo, hoje nós recebemos fortaleza, Pai, nos levanta, Senhor, meu Deus amado, como tição tirado do fogo, usa a nossa vida para a glória do teu santo nome, Pai. Nos faz crescer na nossa chamada, meu Pai. Meu Deus, usa a nossa vida para investirmos na nossa chamada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E assim, meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, meu Pai. Despede teus filhos debaixo da tua bênção, debaixo da tua paz e da tua proteção maravilhosa. Nos dá uma noite maravilhosa, Senhor, de sono reparador. E se tocar a trombeta, Senhor, meu Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pai, nós te apresentamos a vida dos nossos pastores, Senhor, também que estão ali viajando no trabalho missionário, meu Pai. Ó Senhor, sê, meu Deus, com o nosso pastor, meu Pai, pastor Edson, pastora Tânia, meu Senhor, sê com eles, meu Pai, naquela obra missionária, ajuda tudo que eles precisarem ali, Pai. Ó Senhor, eles estão, meu Pai, ali na frente da peleja, nós estamos intercedendo aqui, meu Pai. Abençoe e continua abençoando em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos tomam posse da sua vitória, digam amém. Posso impetrar a bênção apostólica? Posso? Amém? Então coloque a sua mãozinha para receber, tá? Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor e todos digam amém. Amém.